Olá, bem-vindos a mais um encontro. A gente vai continuar aqui o capítulo 13. A gente fez a primeira parte do capítulo no encontro passado. É um capítulo muito longo, então a gente decidiu dividir esse capítulo para não ficar maçante e dar tempo de fazer os exercícios, vocês colocarem aí, né, os pensamentos mais organizados. E agora partir para a segunda etapa desse capítulo, começando a falar sobre tratamento para a depressão, tá? Lembrando que esse capítulo, quem escolhe fazer a leitura do livro em capítulos separados, que às vezes é uma orientação do terapeuta, às vezes vai direto para esse capítulo, mas como a nossa proposta é de ler todos os capítulos em ordem, independente de você ter depressão ou não, é importante porque de certa forma, acho que a tristeza, né, esses pensamentos, esse modelo de pensamento, eles acabam passando por nós em determinados momentos das nossas vidas, e ainda mais no dia a dia, né? Às vezes a gente está com um modelo de pensamento que tem a ver com esse humor mais deprimido, depressivo, e não necessariamente a gente está com depressão, tá? Então é importante para todo mundo, ainda que você esteja deprimida ou não, tá bom? Então vamos lá. Tratamento para depressão. A boa notícia é que a depressão sempre pode ser superada. A maioria das estratégias ensinadas neste livro foi originalmente desenvolvida para ajudar as pessoas a vencer a depressão. Esta seção resume as abordagens de tratamento que têm se mostrado eficazes: terapia cognitiva, medicamentos, melhora das relações interpessoais e ativação comportamental. Pesquisas sugerem que a ativação comportamental e terapia cognitiva são dois dos métodos mais eficazes para ajudar as pessoas a melhorar e a se manter bem. Juntas, essas duas abordagens são como frequências referidas como terapia cognitiva comportamental. Olha, eu quero fazer um comentário particular como psicóloga comportamental, assim, como eu vejo as pessoas melhorarem quando elas também concordam e se colocam disponíveis a fazer os exercícios e transformam essa vida, né, que elas levam mais introspectiva, né, não conseguindo fazer movimento, de sair de casa, né, às vezes não conseguindo recuperar as relações anteriores, quando elas se propõem, dentro do exercício da terapia cognitiva, aí evoluindo nas relações interpessoais, a começar a resgatar as coisas que elas gostavam de fazer, colocar em prática, a melhora vai acontecendo assim, não é uma mágica, tá? Mas acontece e é muito legal, é muito interessante. Quando eu trato pacientes com depressão, eu gosto de construir uma rede de apoio. Então, normalmente, assim, eu procuro os familiares, sabe, pessoas próximas, às vezes até amigos, coloco em contato, tento construir essa rede para que a pessoa personal, né, uma equipe multidisciplinar, incluindo família, amigos, enfim, para que a pessoa possa ter esse impulso para agir diferente, porque quando a pessoa está deprimida, falta motivação, falta força, né? Às vezes, quem está de fora e que não entende sobre depressão, sobre estado de humor, enfim, a química do corpo, olha para quem está deprimido achando que a pessoa está preguiçosa, né? Fala, que preguiçosa, não quer fazer nada, vamos embora, sai daí, sai da cama, para com isso, para de reclamar, para de besteira. E não é assim, né? A depressão, a gente tem que olhar como um caso clínico, assim, seríssimo, porque a pessoa está num lugar que muitas vezes, não é porque ela quer estar ali, ela não está ali porque eu quero estar aqui, quero estar sofrendo, nada disso. Ela está ali nessa condição, desesperada para sair, para não sofrer, para parar com aquela dor que ela está sentindo, mas ela não está conseguindo fazer o movimento. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa com muito carinho, com muito amor, com muita empatia, com muita compaixão e da maneira certa, porque se a gente não ajuda da maneira certa, a gente afunda a pessoa, né? Como, por exemplo, sai daí, seu preguiçoso, pô, vamos embora, por que você não está conseguindo? Fala sério, né? São umas falas assim que às vezes eu escuto dos pais para os filhos, né? Dos amigos, enfim, que besteira, para de besteira, né? Não é besteira, né? Então, a gente tem que ter um cuidado assim com a forma como a gente conduz a ajuda com uma pessoa que está deprimida. Tem vários graus, né, gente? Assim, tem uma depressão mais leve até as mais graves, né? Então, a gente tem que entender
em que lugar aquela pessoa está também. E tem a preguiça também, a gente tem que saber diferenciar, porque às vezes tem a preguiça no meio. Você fala assim, não é depressão, não, é preguiça mesmo. Mas só um profissional pode avaliar isso, para descontrair um pouquinho, tá? Vamos lá, continuando aqui no texto. Embora descrevamos as abordagens cognitiva e comportamental separadamente, você vai aprender a utilizá-las de modo simultâneo. Como com outras habilidades, é útil aprender a usá-las uma de cada vez e combiná-las depois que se sentir seguro na utilização de cada uma. Por serem tão eficazes, enfatizamos essas duas abordagens não só neste, mas também em outros capítulos deste livro. As pessoas que unicamente tomam medicamentos estão em maior risco de recaída futura do que aquelas que combinam medicamento com intervenções cognitivas comportamentais. Por quê? Né? Por quê? O que acontece? A medicação, ela vai atuar no sistema dela, melhorando uma serotonina, por exemplo, né? Melhorando a química do corpo dela. Automaticamente, quando ela melhora a química, ela pode mudar o pensamento, o modelo de pensamento. Mas ela não está tratando a depressão, né? Ela não está entendendo, ela não está transformando na mente dela, ela não está criando um propósito, ela só está anestesiada, né? Então, ela anestesiou aquela emoção da tristeza, angústia, aquela dor, não está mais ali nela, porque, né, ela entrou com a medicação, automaticamente ela vai começar a viver a vida dela, mas ela não está tratando, ou seja, ela não está desenvolvendo um modelo de pensamento, mudando as crenças, né, entendendo os gatilhos e tudo mais, para que, quando ela retire a medicação, que se ela tem um humor depressivo, e isso é genético, por exemplo, e ela pode cair, né, na depressão de novo, que o pensamento dela sustente, e que, pelo pensamento, ela consiga regular a emoção dela, sabendo que, em alguns casos, precisa de medicação, e não estou descartando a medicação, tá? Pelo menos a gente vai ler aqui até 2 anos de medicação. Agora, quando você consegue fazer essa associação da medicação junto com a terapia, você percebe que a pessoa sustenta mais uma melhora, e ela consegue, percebendo no dia a dia os gatilhos, né, a sensação de desconforto, as interpretações, quais são as interpretações mais tóxicas que ela faz, ela vai transmutando e, por si só, ela vai melhorando a química do próprio corpo, porque ela vai interpretando a vida de uma maneira diferente. Quando você está depressivo, você interpreta a vida de um jeito. Eu vou dar um exemplo aqui no final, no meio do capítulo. Quando você está com um humor mais positivo, você interpreta de uma maneira diferente. Se eu estou com um humor mais depressivo, mas eu tenho o teórico de, calma aí, deixa eu tentar interpretar isso de outro jeito, eu já vou me ajudar a interpretando de uma maneira diferente, a olhar para aquela situação de uma outra forma. E só de eu fazer isso, eu já posso estabilizar um pouco mais a minha química do corpo, tá? Meu sistema, né? Hoje eu recebi uma coisa tão engraçada de uma paciente minha, eu ri tanto, gente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Calma aí, que foi engraçado. Ela falou, eu descobri qual é o problema. Ela tem depressão e tem um transtorno de ansiedade grave. Aí ela botou assim um post, né? O problema do ser humano já começa no fato dele ter um sistema nervoso, em vez de ter um sistema calmo. Ela botou assim, finalmente achamos o núcleo do problema. Falei, é verdade, a gente tem um sistema nervoso. Se tivesse um sistema calmo, estava bem mais tranquilo. Achei ótimo. Parênteses aqui. Então, vamos voltar. Se você já tem prescrição de medicamentos para a sua depressão, aprender habilidades contidas em A Mente Vencendo o Humor é de grande valia para minimizar a probabilidade de ficar deprimido novamente, depois que melhorar e parar de tomar os medicamentos. As sessões seguintes descrevem cada tipo de intervenção para a depressão. Se você está deprimido, é melhor começar pela ativação comportamental, que está depois disso que eu vou ler, que é aquela tabelinha. Primeiramente, queremos que você tenha uma visão geral de todos os 3 métodos. Descrevemos a ativação comportamental por último, de modo que, quando chegar a essa sessão,
você pode fazer os exercícios lá descritos durante algumas semanas antes de avançar para outros capítulos deste livro. Foi por isso que eu dei aquela introdução, né? E falei, olha, ele está propondo que faça o exercício antes de avançar, mas a gente vai, enfim, burlar as regras aqui. Não tem problema, a gente está num grupo de estudo. Terapia cognitiva. Então, tem os 3 modelos: terapia cognitiva, medicamentos e melhorando suas relações interpessoais. São as 3 propostas que eles fazem, tá? De melhora para a depressão. Terapia cognitiva. Quando estamos deprimidos, tendemos a notar e a lembrar dos aspectos negativos de nossas experiências com mais facilidade do que dos aspectos positivos ou neutros. Também estamos mais propensos a interpretar os eventos em nossas vidas com viés negativo. Quando não estamos deprimidos, tendemos a interpretar os eventos com viés positivo. Então, ele vai dar um exemplo muito simples, mas se você observar na sua vida, quando você está com um humor mais depressivo, você acaba fazendo isso em diversas situações e experiências que você esteja vivendo. Olha só. Por exemplo, suponha que você convida 3 pessoas para almoçar. Você convidou 3 pessoas. 2 aceitam o convite. Uma negou, mas 2 aceitaram. Se você está deprimido, você vai focar apenas na pessoa que não veio. Entende? A gente faz isso quando está com o humor deprimido. A tendência é como se fosse um óculos embaçado, né? A gente olha para aquilo que está ruim, a gente não levanta o óculos e fala assim, nossa, tá lindo o dia. Ela fala, não, o dia está meio esquisito. Então, se você está deprimido, você focará a pessoa que não veio e talvez até mesmo concluir, ninguém gosta de mim. Se você não está deprimido, é mais provável que pense, a maioria das pessoas gosta de mim. Aquela que não pôde vir almoçar deveria ter outros planos, pois terá perdido uma boa diversão. Entenderam? Olha como é diferente, né? Se eu estou numa reunião apresentando, sei lá, estou dando uma aula, tá? E aí, na aula, vamos supor que no final, sei lá, as pessoas aplaudiram. Aí eu vi 3, 4 pessoas que não aplaudiram, que só levantaram, pegaram seu caderninho e saíram. Se o meu humor é mais depressivo, eu vou ficar, caramba, aquelas 3 pessoas não aplaudiram. Né? Vamos supor que tinha 10 pessoas. 3 pessoas não aplaudiram. E agora? Nossa, minha aula não foi legal. Droga, tal. Pô. Eu vou tender a olhar mais para os aspectos negativos da vida. Em vez de falar assim, caramba, pô, tinham 10 pessoas, todo mundo aplaudiu, menos aquelas 3, mas pô, tá ótimo, que bom. Né? De repente aquelas 3 não sintonizaram muito comigo, não tiveram muita afinidade, ou não gostaram da aula, enfim, mas a maior parte das pessoas topou, gostou, foi legal. Entenderam? Isso quer dizer que, numa situação, se você percebe que você já tem um humor mais depressivo, isso eu proponho com os pacientes, e você interpretar uma situação de uma maneira mais negativa, tenta interpretar de uma maneira positiva. Aí, Tati, eu não consigo. Aí tem um exercício meu Deus, da programação neurolinguística, que é interessante, que ele fala para você vestir um personagem, né? E vestir um personagem pode até ser vestir uma pessoa que você conhece. Então, vamos supor, você tem uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que olha a vida com um olhar, né, sei lá, mais cor-de-rosa, vamos dizer assim, né, positivo e tal. Aí você pode pensar assim, se eu fosse aquela pessoa, olhando para essa mesma situação, o que eu pensaria? Ou o que eu falaria? Ou como eu interpretaria? E aí você veste essa pessoa e começa a interpretar como se fosse ela. Isso é uma forma da gente conseguir dar uma enganada no cérebro, entendeu? E construir uma interpretação diferente, porque você se desidentifica, você tem que se desidentificar da sua forma para se identificar com o modelo do outro. E quando você se identifica com o modelo do outro, fica mais fácil de você conseguir interpretar a mesma situação de um jeito diferente. É uma estratégia, né? Por exemplo, se eu, sei lá, vamos supor que eu não seja muito criativa e eu tenho alguém que é super criativo. Aí eu fiz um roteiro para o meu final de semana. Choveu, né? Um roteiro de dia, choveu. Se eu tenho
se eu fico muito preso na lamentação, né, e na depressão, caramba, não acredito, logo agora que choveu, não vou conseguir fazer mais nada, acabou com o meu dia, acabou com o meu tempo, acabou com a minha vida, e aí vai, né? Pensamento catastrófico. Aí eu paro, poxa, quem é? Ah, eu conheço aquela pessoa que é super, que leva tudo numa boa, super otimista, bem criativa. O que que ela faria? Aí eu começo a pensar como se fosse ela. Pô, tá chovendo. Ah, amiga, tá chovendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns comes e bebes na sua casa, a gente pega, né, uns queijos, né, uns vinhos, tal. Ou então a gente pode ir no cinema, no teatro, vamos ver outros passeios. Ela traria uma solução, porque lembra, a gente falou sobre isso. Uma mente deprimida, ela fica pouco criativa. É uma mente mais saudável, um humor mais saudável é mais criativo. Você tende a encontrar soluções mais rápido. Então, é só um exemplo, tá? Então, é um exercício. Se achar que a interpretação está muito ruim sobre o mesmo fato, tenta vestir a roupa de uma outra pessoa, como se você fosse ela, e olhar para a mesma situação de um outro jeito. Vou voltar aqui. A terapia cognitiva ensina as pessoas a identificar, testar e até mudar seus pensamentos negativos, revisando todas as informações em suas vidas, positivas e neutras, além das negativas. E aqui ele fala dos capítulos, né, que a gente já leu, que ensinam a gente a ter esse domínio maior sobre o pensamento. Os medicamentos. Embora os medicamentos possam ajudar a tratar a depressão, nem todas as pessoas deprimidas se beneficiam com eles. O terapeuta ou outro profissional da saúde pode recomendar uma consulta com um psiquiatra ou outro médico que poderá avaliar se um medicamento seria útil ou não para você. Porque eu acho interessante, deixa eu só terminar de ler, algumas pessoas se preocupam com os efeitos dos agentes antidepressivos. Algumas das preocupações mais comuns são abordadas aqui. Eu acho interessante, porque às vezes também eu atendo pacientes que falam assim, Tati, eu vou procurar um psiquiatra. Falo, tá, mas me conta mais, né? O que está acontecendo? Tal. Não, porque eu estou muito ansioso, ou deprimido, né? Eu estou muito ansioso, muito deprimido, tal. Aí eu vou entendendo junto com essa pessoa, antes dela entrar na medicação, se de fato é o momento dela entrar na medicação, e eu sou a primeira a falar, ó, procura, né, um psiquiatra, vamos começar a construir uma equipe multidisciplinar, trabalhar em conjunto, mas também eu gosto de identificar com a pessoa se ela tem recursos internos ou se ela está ali naquele momento com abertura para desenvolver recursos para conseguir vencer a depressão ou transtorno de ansiedade sem precisar entrar na medicação. E tem momentos que eu falo para essa pessoa, você é capaz, não precisa entrar na medicação. É fazer um esforço. Claro que vai ter essa necessidade do esforço que ela vai precisar fazer, mas ela é capaz. Às vezes a gente usa a medicação e nem tenta, sabe? Nem se esforça para melhorar a qualidade do pensamento, para mudar a vida, né? Procurar outros recursos, acionar pessoas, fazer exercício, pegar sol. A gente não se esforça. Ah, estou triste, tal, pega a medicação. Ah, estou muito ansioso, pega a medicação. Mas antes da medicação, e também entendendo que pode ter casos clínicos que precise de fato da medicação, mas antes da medicação a gente pode tentar algumas alternativas que a pessoa pode desenvolver outros recursos que ela consiga vencer o desafio do pensamento, do estado de humor depressivo ou ansioso, e que ela não tenha necessidade de entrar na medicação. Já vi muitos casos assim, que a pessoa acha que não vai dar conta, eu falo, não, vai dar conta sim, vamos embora, você vai conseguir, a pessoa consegue, não precisa entrar em medicação, tá? Então, por um lado, sim, eu concordo, eu acho que tem casos que precisam entrar, por um outro lado, eu acho que ainda dá, sabe assim? Não, ainda dá. Se a gente fizer um movimento, calma, segura, né? A gente vai conseguir. E às vezes eu vou semana a semana com o paciente, medindo, né? Eu falo, e aí, como é que foi essa semana? Aí eu vejo que a pessoa cai, mas ela não cai tanto, quando ela melhora mais do que cai. E aí, tá saindo, ela tá indo para um movimento diferente, né? Ela tá conseguindo, mesmo que ainda esteja um pouco sofrida, ela tá conseguindo. E é tão legal quando a pessoa consegue, sabe? Que ela fala assim, nossa, eu fui capaz
não precisava da medicação, então eu não recorri à medicação e fui capaz de conseguir por mim mesma. Quando precisa, eu falo, nem adianta, preciso, né? E tem uma fala que eu escutei de uma professora, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, no primeiro dia de terapia, oh meu Deus, de aula, de terapia não, de aula, que eu tive na faculdade, entrou uma professora e ela falou assim, terapia nenhuma vence química. Eu já comentei, eu não sei se eu comentei isso com vocês, ela falou, terapia nenhuma vence química. Ela jogou essa bomba, né? Pá, né? Caramba, terapia nenhuma vence química. Mas o que ela queria dizer com isso? Ela falou assim, olha, tem alguns transtornos mentais, e também, né, aspectos depressivos ou transtorno de ansiedade, síndromes do pânico, enfim, que a química do cérebro da pessoa está tão alterada que não adianta o que você faça em terapia, você não vai conseguir vencer a barreira da química. E esse livro aqui que eu estou lendo, eu até postei no Instagram, ele é de neurociência, tá? Assim, não é um livro tão gostosinho, mas é super interessante. Ó, Mentes Diferentes, o que os cérebros incomuns revelam sobre nós. É muito legal, do Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Imagina, né? O cara é fera. Ele escreveu um outro livro também chamado Em Busca da Memória, muito legal. E ele fala aqui, por exemplo, da esquizofrenia, da bipolaridade, da depressão, da ansiedade, como funciona o cérebro de uma pessoa que está comprometida com uma dessas patologias. Então, dá para a gente entender que, se for necessário a química, vai ter que usar a química, porque senão vai ser difícil o terapeuta, sem esse apoio, conseguir estabilizar a pessoa, tá? Uma bipolaridade, uma esquizofrenia, um transtorno borderline, assim, vai precisar. Então, vamos embora, né? Assim, a gente usa a química, trabalha junto com o psiquiatra e tá tudo certo. Então, eu não acho legal a gente brigar com a química, entendeu? Até porque eu faço um paralelo com os pacientes, eu falo assim, se você descobrisse agora que você tem um problema, sei lá, de pressão alta, e o médico falasse para você, você tem que tomar medicação para o resto da vida, você tomaria? A pessoa na hora fala, tomaria. Tomaria. Por quê? Porque não é um remédio psiquiátrico. Só que são dois órgãos nobres, né? Assim, vamos supor, tenho o coração, eu tenho meu pulmão, eu tenho meu cérebro, são órgãos, né? E aí eu pergunto, mas por que você não tomaria um medicamento psiquiátrico? E automaticamente a pessoa fala isso aqui, ó. Tomar medicamento significa que sou louco? A gente ainda tem um estigma, né, muito forte do passado, onde a psiquiatria ela começou, de fato, a tratar as pessoas que eram julgadas como loucas. E elas só eram julgadas como loucas porque não tinham o nome de tantos estudos que vieram depois, que começaram a entender as patologias, as psicopatologias e separar o que era uma, o que era outra, né? Então, era todo mundo louco. Então, ficou muito estigmatizado, sabe, essa questão do medicamento da psiquiatria. Então, eu tento desconstruir isso com o paciente, porque é importante. Se fosse um remédio para tireoide, você ia questionar? Não. Então, por que você vai questionar se é um remédio para o seu cérebro? Né? Porque é um estímulo ali para regular as suas conexões, enfim, né? As sinapses, a velocidade de uma sinapse. É um estímulo. E aí, quando eu começo a trazer esse tipo de argumento, o paciente normalmente começa a abrir, né? E falar, tudo bem, vamos lá. É claro que é um medicamento dado por um psiquiatra, coordenado por um psiquiatra, e não é pelo psicólogo, nem por um clínico geral, né? Assim, a gente vai fazer um tratamento da maneira certa, né? Não é de qualquer jeito, da maneira correta. E tem pessoas, como o caso de esquizofrenia, bipolaridade, às vezes precisam, ou border, às vezes precisam de medicamento para apoio o resto da vida, e casos de depressão, e outros casos, ansiedade, não necessariamente precisam para o resto da vida. Né? Isso daí é o médico que vai dizer, mas por experiência clínica, eu, né, junto com os pacientes, eu percebo muito isso. Eu pego paciente, às vezes, com síndrome do pânico, que tira medicação em 1 ano. Pegou naquele momento mais crucial, que a pessoa não estava conseguindo sair de casa, tomou a medicação, acertou a química dela,
começamos a fazer os testes de exposição, enfim, e já levei paciente para a rua, assim, sabe, para atender ele andando, se expondo mesmo, né? E aí depois foi tirando, desmamando a medicação, e a pessoa foi estabilizando, vida que segue. Hoje em dia, vida que segue, né? E, mas o que eu ia falar disso? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Da medicação. E o importante, caso você esteja começando uma medicação, ou caso você esteja já no processo de tratamento, você nunca tire a medicação de uma hora para outra. É importantíssimo sempre fazer um desmame indicado pelo médico. Não faça isso de uma hora para outra, porque o efeito que a gente chama de rebote, né, assim, é aquela chicotada de escorpião, sabe? Né, assim, derruba de uma maneira que é muito ruim, que você está dando um estímulo para o cérebro, daqui a pouco aquilo cai, assim, né? É muito ruim, faz muito mal. E aí, quando você pensa, já estou bem, não estou precisando dessa medicação, é porque você está bem por causa da medicação. Isso eu já vi muito acontecer. A pessoa fala, estou bem, não estou precisando da medicação, para de um dia para o outro e tem um efeito rebote assim absurdo. Se você quer saber se você está bem, é importante você falar com o psiquiatra, com o psicólogo e ir desmamando, porque aí você vai medindo de fato se você já está pronto para tirar a medicação ou não. Tá? É um cuidado para você ter com você mesmo. Falei, me esqueci onde parei. Calma aí. Acho que eu nem comecei a ler ainda, né? Não, né? Vamos lá. Vou ler de novo, qualquer coisa. Medicamentos. Embora os medicamentos possam ajudar a tratar a depressão, ali, essa parte eu li. Nem todas as pessoas deprimidas se beneficiam com eles. O terapeuta ou outro profissional da saúde pode recomendar uma consulta com um psiquiatra ou outro médico que poderá avaliar se um medicamento seria útil ou não para você. Algumas pessoas se preocupam com os efeitos dos agentes antidepressivos. Algumas das preocupações mais comuns são abordadas aqui. Como sei se o medicamento vai ajudar? Pode ocorrer um processo de tentativa e erro para a prescrição de antidepressivos. Atualmente, existem dezenas de antidepressivos disponíveis, portanto, você e seu médico não podem saber com certeza se um antidepressivo irá funcionar até que você o tenha tomado por algumas semanas. Diversos agentes antidepressivos podem ser prescritos dependendo de seus sintomas particulares e do efeito específico que você e seu médico desejam atingir. Se o primeiro antidepressivo prescrito para você não produzir um efeito benéfico, então seu médico vai tentar outros até que o efeito benéfico seja obtido. Diferentemente de muitos outros medicamentos, os antidepressivos com frequência levam de 2 a 4 semanas para atingir seu efeito benéfico. E como você pode não responder de forma positiva ao medicamento prescrito inicialmente, poderá levar 8 semanas ou mais para que seja alcançado o nível terapêutico ideal. Então, olha só, o que acontece aqui? A gente tem algumas pessoas, né, que a gente acaba percebendo que elas não melhoram de início e já se decepcionam com a medicação assim de cara. E falam assim, eu não vou tomar medicação, porque aquela medicação que eu tomei me fez muito mal e tá. E aí eu pergunto, mas quantas medicações você tomou? A pessoa fala, tomei uma ou duas, em períodos diferentes, em épocas diferentes, e me fez muito mal. Eu vou fazer um paralelo muito bobo, tá? É como se fosse assim, eu estou com dor de cabeça, aí a pessoa me oferece um Tilenol. Aí eu falo, Tilenol não funciona para mim, tem que ser, nem sei outra medicação que seja com... Tem que ser, sei lá, Doril, mas eu acho que os dois têm o mesmo componente, né? Tilenol e Doril. Mas finge que não, tá? Que é de pirona, né? Agora me fugiu a mente. Mas não pode ser de pirona, tem que ser paracetamol, sei lá, alguma coisa assim. Um composto pode funcionar para você e o outro não. Né? Pode funcionar melhor ou o outro não, e o outro não. Então, quando se trata de medicamento psiquiátrico, não tem jeito, gente, tem que ir testando. Tem paciente que fica bravo, fala, você é ratinho de laboratório do psiquiatra. Fala, não vai ser. Ele não está ali para testar medicação, ele está ali para melhorar você. Só que a gente não pode, né, dar uma certeza, toma essa medicação que você vai ficar ótimo. Né? Não, é um teste mesmo, testar dosagem, tem que calibrar. A medicação psiquiátrica ela é um grande calibre, né? Você vai calibrando junto com a pessoa.
É como você ajustar mesmo. Sabe assim, você bota uma roupa, tem que aperta dali, aperta daqui, tal, não sei o quê. Chega uma hora que ela fica boa. Mas até encontrar esse ponto certo, às vezes acerta de primeira e é ótimo, né? Tem medicações que já tem bastante resultado, então o médico ele vai lá, acerta, pum, né, na mosca, mas nem sempre é assim. Então, por isso que o psiquiatra ele tem que sempre estar em contato com o paciente para entender os sintomas, né, que essa pessoa está tendo da própria medicação e ajustar, tá? Mas não é porque você tomou um remédio, um modelo que não fez o efeito que você espera, que todas as outras medicações não funcionam, tá? É sempre uma questão de ajuste. E quando ajusta é muito bom, porque a pessoa fica bem, sabe? Ela sai daquela dor insuportável que ela está e começa a encontrar um lugar melhor para ela conseguir, eu vou dizer assim, conviver com ela mesma, né? Porque às vezes a convivência com ela mesma fica muito difícil, dependendo do estado depressivo que ela esteja, tá? Uma desvantagem dos antidepressivos é que muitos deles têm efeitos colaterais desagradáveis, sobretudo quando são tomados pela primeira vez. Os efeitos colaterais incluem boca seca, sonolência e alteração de peso. Embora esses efeitos geralmente diminuam ou desapareçam depois que o medicamento é tomado por um período de tempo. Tomar um medicamento significa que sou louco? Quase todas as pessoas ficam deprimidas às vezes. Estar deprimido não significa que você é louco. Se está deprimido há muito tempo ou se sua depressão é muito grave, faz sentido tentar encontrar meios para se sentir melhor. Se um medicamento é algo que pode ajudar, então ele será um acréscimo valioso em seu plano para se sentir melhor. Tomar um medicamento não significa que você é louco, significa que está disposto a experimentar abordagens diferentes para se sentir melhor. Você pode discutir com o seu médico as preocupações que tem em relação aos medicamentos e também perguntar por quanto tempo precisará tomá-los. Tem pessoas que têm um certo medo de ficar dependente da medicação, né? Tem gente que relata isso, eu tenho medo de ficar dependente. E eu acho que a terapia ela entra muito fazendo essa parceria, sabe? De trazer a consciência para a pessoa que ela é capaz de ficar bem sem a medicação. Lembrando que tem casos que a pessoa, de fato, ela vai precisar de uma medicação o resto da vida, como medicação para pressão, para o coração, enfim. Mas essa pessoa ela pode também ir entendendo e diminuindo a dosagem, percebendo que ela está bem sem a medicação. Por que a pessoa, às vezes, fica viciada? Porque ela tem tanto medo de voltar. Às vezes é uma questão química mesmo, ela tem um componente do vício, mas, às vezes, ela fica com tanto medo de voltar àquele estado de humor ruim que ela não quer largar a medicação, porque ela quer se manter naquele lugar sempre, né? Então, isso pode passar pela cabeça da pessoa também. Por quanto tempo vou precisar tomar medicamentos antidepressivos? Depois que você e seu médico encontrarem um antidepressivo eficaz, provavelmente você irá tomá-lo por 1 ou 2 anos. Embora algumas pessoas se beneficiem com o uso de antidepressivos por mais tempo. Você e seu médico podem avaliar juntos por quanto tempo o medicamento deve ser tomado. Seja como for, quando recomendar que você diminua o antidepressivo, seu médico irá reduzi-lo gradual e sistematicamente. Lembra que eu falei? Né? Não pode tirar o antidepressivo assim. Isso faz um mal. Eu já vi cada efeito rebote que vocês não imaginam, assim, da pessoa cair de um jeito que não é bom, tá? É importante que você siga as orientações médicas ao tomar e ao parar de tomar agentes antidepressivos. As doses algumas vezes precisam ser aumentadas e reduzidas lentamente, a fim de atingir os efeitos desejados e minimizar os efeitos colaterais. Então, esse é o primeiro, tá? O segundo, aliás. Não, é o segundo. Aqui seria o terceiro. Terceira proposta de melhora da depressão. Melhorando suas relações interpessoais. Alguns tratamentos para a depressão enfatizam a importância de melhorar os relacionamentos íntimos. Familiares e amigos podem prestar apoio positivo e ajudá-lo a se recuperar da depressão.
Você pode utilizar as estratégias ensinadas neste livro para tornar seus relacionamentos melhores. Uma das pessoas que você acompanha neste livro, Vitor, que é aquele do alcoolismo, né? Da esposa, usou as habilidades que aprendeu para melhorar a relação com sua esposa, a Júlia. Outro livro de autoajuda que utiliza uma abordagem de terapia cognitiva para conflitos de casal aí ele botou um monte de nome aqui em inglês, e blá, depois se vocês quiserem, vocês olham aqui, que é um outro guia de autoajuda para melhorar o casamento e suas relações de compromisso. Eu acho que esses livros só tem lá fora, tá? Mas, se vocês quiserem procurar, tem vários livros aqui no Brasil muito bons também. Se você está em um relacionamento abusivo ou em um relacionamento com alguém que o critica constantemente, lembrando que não precisa ser só casal, às vezes é pai, mãe, filho, amigo, né? A galera do trabalho, né? Quando a gente fala relacionamento abusivo, a gente já pensa logo no casal, né? Mas às vezes é o chefe, né? Às vezes é alguém que está aí em outro modelo de relacionamento que está te pegando aí e aumenta, é mais difícil de você se recuperar da depressão. Terapia de casal ou terapia de família pode ajudá-la a melhorar condições da relação que podem estar alimentando sua depressão. Se você está sendo abusado físico ou sexualmente, quase todas as comunidades têm programas especiais para ajudá-lo. Você pode contatar um centro comunitário local de saúde mental ou um profissional da saúde para recomendações de programas mais próximos de você. São casos seríssimos, né? A gente tem que realmente estar atento a isso. Que às vezes as pessoas precisam de ajuda muito além do consultório, né? Não é só chegar no consultório. Tem que criar mesmo uma rede de apoio para ela conseguir sair daquele lugar. Vamos lá, ativação comportamental, que é a proposta que ele fez lá em cima, lembra? Que ele falou, a gente vai ler as 3 orientações, depois vai para a ativação comportamental. Agora que eu vi a hora aqui, então, eu ia fazer... Vamos lá, deixa eu ler isso aqui. Ativação comportamental. Se acompanhar suas atividades e sentimentos de depressão, você descobrirá que, quando está deprimido, fica menos ativo. Por essa razão, uma parte importante da recuperação da depressão é aumentar o número de atividades que você realiza todos os dias. Falar isso para uma pessoa que está deprimida, assim, para ela é um esforço absurdo, né? A pessoa, quando está deprimida, você fala assim, mas por que você não vai dar uma corrida na praia ali, rapidinho? Como assim dar uma corrida? Não é assim, né? Levantar, dar uma corrida, que besteira, vai para a academia, vai malhar, faz uma aula de dança, não é assim. Então, quando eu falo a gente, estou falando como terapeuta cognitiva, mas também falando para você, se você tem essa sensação do humor mais depressivo, você pode dar um passo, ainda que ele seja muito pequenininho, mas que você dê um passo de cada vez. Vamos supor, Tati, você sugeriu que eu desse uma caminhada de 20 minutos. Eu não consigo. Tá, mas você consegue todo dia se comprometer em comprar um pão na padaria e ir pelo sol? Consigo. Então, tá bom, né? 2 vezes, de repente, você vai comprar um pão de manhã e de tarde você vai, pelo menos, pegar um solzinho ali embaixo, na esquina? Consegue? Consigo. A gente tem que fazer um movimento qualquer, ainda que ele seja curtinho, mas algum movimento a gente precisa fazer. Tati, não consigo sair de casa de jeito nenhum para fazer exercício. Tá, mas se eu convidasse um profissional para ir na sua casa, talvez você faria? Faria. Não, na minha casa eu não quero ter contato com ninguém. Tá, se eu convidasse um profissional que desse uma aula online para você de exercício, você faria? Tudo bem, online, mas eu não quero olhar na câmera. Tudo bem, não olha na câmera, vamos por áudio, vai ser um pouco mais complicado, mas você fecha a sua câmera e a pessoa fica... Tudo bem você olhar para a pessoa e ela não te olhar? Tudo bem, então tá bom, então vamos, né? O que importa é que a gente sempre dê um passo além daquilo que a pessoa está na zona de conforto dela, porque não é nada confortável de fazer, tá bom? Isso são exercícios de enfrentamento que a gente faz, né? A pessoa ela tem que enfrentar, nem que seja um pouquinho, mas ela tem que enfrentar. Um pouquinho, mas ela tem que enfrentar. Tem uma tabela da terapia cognitiva da aceitação e compromisso, uma outra linha de terapia,
que faz uma escala do quão difícil é para a pessoa enfrentar aquele novo movimento. E, às vezes, ela está no vermelho, sabe? Ela fala, não, isso é muito difícil para mim. A gente tem que ajustar o exercício cognitivo para que ela possa ir para um lugar que ela passa por um desafio, mas não é impossível, entendeu? Ela consegue. Por mais difícil que seja, mas aquilo ali ela ainda consegue dar um próximo passo. Vocês já assistiram uma série, que agora eu não sei se está onde está, Merli? É de um professor de filosofia que ele dá aula para os adolescentes. E um dos adolescentes sofre de depressão gravíssima e de fobia social. E ele faz... É muito legal, é muito bacana. E ele faz todo um movimento com esse menino, né, que deve ter uns 17 anos, mais ou menos, de enfrentamento, até que ele consegue voltar para a escola. Mas, assim, ele fica do lado de fora da porta da casa dele, só conversando com ele, e vai etapa por etapa, até que ele consegue fazer com que o menino abra a porta e lá na frente com que ele vá para a escola. Mas é um trabalho todo de formiguinha, né, até ele conseguir. É bem interessante. Essa é uma série assim, meio adolescente, né, mas é legal. É sobre filosofia. Vamos lá. Ainda mais importante que o número de atividades são os tipos e qualidades das atividades que realizamos. Em geral, o maior estimulante para o humor é obtido com atividades que nos dão prazer e uma sensação de realização, que nos levam a nos aproximar em vez de evitar os desafios da vida e que estão conectadas ao que mais valorizamos. Então, isso é importante, olha. Se você vai procurar uma atividade para fazer, não sublinhou, que que ela tenha esses aspectos, que ela te dê prazer. Não adianta você procurar uma atividade que não vai te dar prazer, que você não vai, né? Você já está cheio de desprazer. Você vai procurar uma atividade que vai aumentar essa sensação de mal-estar, não vai ser bom, né? Então, procurar uma atividade que te dê prazer, uma sensação de realização, de pai, fui lá e fiz, que legal, né? Que bacana, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só exercício físico, não, pode ser, sei lá, como é que fala? Uma arte, né? Uma pintura de cerâmica, não sei, qualquer coisa, né? Mas que te dê prazer, sensação de realização, que nos leva a nos aproximar dessa atividade em vez de evitar. Aproximar, eu quero ir de novo, né? Pô, que legal, quero ir de novo, né? E que se conecta com algo que você valorize, porque senão vai ser... Como é que é o nome daquele jogo, tiro na água, que fala assim, batalha naval, não é? Vai ser igual batalha naval, não vai dar em nada. E pior, vai aumentar a sua sensação de ai, que saco, né? Tá vendo? Não deu certo, aí não é bom. Cada um de nós precisa descobrir a mistura pessoal certa desses diferentes tipos de atividades para melhorar o humor. Esta sessão ajuda a descobrir a mistura certa para você. Você pode usar um registro de atividades para acompanhar suas atividades e descobrir como elas afetam o seu humor. Se fizer esse registro durante uma semana, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, isso ajudará a identificar o que você está fazendo quando se sente mais ou menos deprimido. Vou passar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem visualmente, tá? Segunda-feira, acordando, olha, tá vendo? Atividade. Primeiro é a atividade, depois a avaliação do humor, de 0 a 100, e o humor que você está sentindo. Qual humor que você está avaliando? Depressão, tá vendo aqui, ó? No final, dá para ver aqui, ó, depressão. A gente está avaliando depressão, tá? Então, segunda-feira, qual foi a atividade? Acordando. Qual foi a avaliação do humor? Do humor. Você acordou mais deprimido ou menos deprimido? 60. Segunda atividade, tomando banho. Qual foi o humor? 60. Fazendo a caminhada, tomando café da manhã. Diminuiu, tá vendo? Da pessoa. 40. Ela foi para 40. A depressão dela diminuiu. Jogando golfe, 40. Ela ficou jogando golfe a tarde inteira, adorou. Aqui, ó. Jogando golfe, jogando golfe, jogando golfe. Depois ela começou a ir para 60. Já encheu o saco do golfe, falou, agora já tô no saco cheio do golfe.
Almoçando com Silvia, 40. Fazendo compras com Silvia, 40. Ficou fazendo compras um tempão. Ó. Depois, desembrulhando sacolas de compras, 50. Sentada em uma cadeira, 60. Ó. Foi até aqui embaixo. Deitada na cama, 70. Aumentou tudo de novo. Tá vendo? Dormindo, dormindo. Era melhor ela ter ficado jogando golfe, né? Aqui, ó. Aqui foi onde ela ficou melhor, fazendo caminhada, tomando café da manhã, foi onde ela ficou melhor. Então, esse mapa, ele, por exemplo, aqui, ó, tomando café da manhã, 80, sentado numa cadeira, 80, lendo, 80. Essa pessoa, para ler, não vai ficar bem. Lavando prato também, 80. Tá vendo? Ó, cada atividade, ela colocou um número. E isso vai mapeando, ajudando ela a entender o que ela faz que faz bem a ela e o que ela faz que faz mal. Entendeu? Isso a gente pode fazer, de fato, assim, bem rígido, né? Do jeito que está propondo aqui, mas pode fazer como uma autoobservação. Por exemplo, eu adoro, eu li a leitura ali, achei interessante, lendo 80, né? Eu adoro ler. Uma coisa que me faz muito bem é sentar no meu sofá, botar um jazz ali, meio bossa nova, sem uma pessoa cantando, né? Só um instrumental. Tomar um chá ou um café, pegar um livro, acender um incenso, pronto. Ali, meu nível de bem-estar, a sensação de bem-estar aumenta muito. Quando eu vou para a academia, eu, por um acaso, não gosto de academia, mas eu vou todo dia. Todo dia eu falo para mim que eu não vou e vou. É uma luta interna. Eu falo, não vou e vou. Hoje eu já falei até com a minha prima, eu falei assim, Caminha, hoje eu não vou para a academia. Ela, tá bom, já sei. Aí eu começo a tentar me convencer a não ir, mas aí eu faço aquela pergunta, que eu acho que eu já falei para vocês, não ir para a academia me afasta, essa escolha me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Me afasta. Então, eu vou. É bem racional, porque se visitar o desejo, às vezes a gente não vai. Né? E essa medição, voltando aqui para a tabela, é para vocês entenderem que período do dia vocês estão mais deprimidos e o que vocês fazem que ajuda vocês a saírem da depressão. Tá? Seria mais ou menos essa proposta. E aqui ele está pedindo para examinar a figura, examinar essa atividade que a gente acabou de ler aqui. Tá? Tem aqui embaixo, cadê? A escala, que é o que a gente já fez, né? Que vocês já sabem. Essa escala é a mesma, nem um pouco, médio, bastante, o máximo que já senti. Então, se você está avaliando o humor depressivo, 100 é o máximo que você já sentiu, 0 é nem um pouco, aí você vai colocar os números aqui, mais ou menos, em relação ao que você está percebendo. Ah, Tati, mas não quero fazer a tabela, muito chato preencher esse negócio. Não tem problema, quando você estiver numa situação e você perceber o seu pensamento mais voltado, né, para aquele aspecto mais, para o aspecto ruim da experiência, fala, putz, como é que está o meu humor? Nossa, eu estou com humor depressivo 80. Ah, então deve ser por isso que eu estou interpretando dessa maneira. É legal você ter essa consciência. Ah, não, eu não estou tão depressiva, essa interpretação é assim mesmo. Está ruim mesmo o negócio. Porque nem sempre a coisa está boa, né? Assim, às vezes a gente já viu isso, que não dá para ter um positivismo tóxico também. Tá? Aí aqui vocês vão ter essa tabela, se está no livro, né? Para quem tem um livro e quiser, de fato, fazer esse exercício, ele é um pouco chatinho, né? Porque é uma coisa meio hora a hora. Você pode fazer no final do dia, quando você for dormir, ou você pode ir preenchendo durante o dia também, aí fica a seu critério. E aqui, ó, tem o aprendendo com o meu registro de atividades. O registro de atividades é isso aqui que a gente fez. Tá? Aí ele propõe algumas perguntas para você fazer para você mesmo, né, em relação ao registro de atividade. Meu humor durante meu humor mudou durante a semana? Em caso afirmativo, como? Que padrões consegui observar? Lembrando, gente, que a gente está fazendo aqui exercício de terapia cognitiva comportamental. Cognitivo comportamental, né? É o que a gente pensa e como a gente age.
E a gente está entendendo que a maneira como a gente pensa, a mente vem sendo o humor. Então, a maneira como a gente pensa muda a maneira como a gente age. Tá? Então, se eu consigo observar maneiras que eu penso que são positivas e fazem com que eu mude a maneira como eu ajo, ótimo, tá bom? Isso é bom para vocês terem deixa eu funcionar desse jeito em vez daquele. Outra pergunta: minhas atividades afetaram meu humor? Em caso afirmativo como? Tipo golfe lá que o rapaz fez, né? Melhorou o humor dele? Melhorou. Então, assim, eu fiz atividade, joguei golfe e me afetou positivamente. O que eu estava fazendo quando me senti melhor? Essas atividades são de grande interesse para mim? Que outras atividades eu poderia realizar que também fariam me sentir melhor? E aí você vai precisar entender o que você pode fazer que vai ajudar com a melhora do seu humor. O que eu estava fazendo quando me senti pior? Isso é importante também, né? A pessoa lá, quando estava lendo, estava se sentindo pior. Então, agora tem uma linha engraçada, não sei se vocês viram, lavando louça. Quando ela estava lavando louça, ela se sentiu pior. Gente, mas aí não tem jeito, né? Lavar louça tem que lavar, né? Não tem muito, não tem muito para onde correr. Assim. Ah, não vou lavar a louça, não, porque eu me senti muito mal. Vai ter que lavar a louça. Aí não tem como correr. 5, houve certas horas do dia, por exemplo, pela manhã ou da semana, fins de semana, que eu me senti pior. Há alguma coisa que eu poderia fazer para me sentir melhor durante esses períodos? Tem gente que deprime muito final de semana, porque se sente muito sozinho, isolado, rejeitado, né? E quando a gente cerca a pessoa de redes de apoio, ou, enfim, né, encontra alguns eventos legais, a pessoa se sente melhor, porque vai criando uma agenda no final de semana, e isso vai melhorando o estado de humor dela. Há alguma coisa que eu poderia fazer para me sentir melhor durante esses períodos? Acabei de. Houve certas horas do dia ou da semana em que me senti melhor? Posso aprender alguma coisa útil com isso? Olhando para minhas respostas e estas perguntas, que atividades posso planejar para a próxima semana a fim de aumentar as chances de me sentir melhor? E durante a semana seguinte? No final, é tudo estratégico, né? Vocês vão observar o que vocês fizeram, que ajudou vocês a melhorarem, e fazer mais daquilo, né? Ou fazer aquilo, coisas parecidas com aquilo em paralelo. Do tipo, eu vou falar uma coisa que parece uma besteira, mas às vezes a pessoa está no celular, ou ela está vendo um jornal, sei lá, uma novela, qualquer coisa assim, né? Ela nem se dá conta, mas quando ela está ali, ela está pior. Ela está se sentindo pior. Ela começa a ver jornal, aí tem um monte de coisa. Eu não gosto, né? Então eu sou suspeita para falar. Mas tem um monte de coisa tóxica ali naquele negócio. Tá? Aí ela começa a ficar, nossa, que horrível que isso acontece. Daqui a pouco ela está pior quando ela faz aquilo. Né? E é interessante que, se você observa que você está se sentindo mal no celular, às vezes a pessoa está presa no celular e está ali mal com aquilo, que você interrompa esse comportamento e busque fazer alguma coisa que faça com que você se sinta bem. Bom, aqui tem a resposta como exemplo, né? Daquela tabelinha que a gente viu do rapaz. E aqui, ó, como você pode observar, Paulo aprendeu muito com o seu registro de atividade. Esse exemplo aqui que está trabalhando. Dependendo do estado de humor que acompanhou, você pode ter aprendido uma variedade de coisas por meio de observação, né, que é a autoobservação de suas alterações de humor. Pessoas deprimidas frequentemente notam que, conforme se tornam mais ativas, isso as ajuda a se sentir melhor. Escreva aqui uma ou mais ideias sobre por que você acha que as atividades ajudariam a melhorar o seu humor. Esse exercício ele tem a ver, por isso que eu falei hoje, ficou mais teórico do que prático, né? Porque a gente teria que fazer aquela tabelinha inteira. Esse exercício é para você identificar, mais uma vez, você é repetitiva, o que você fez que te fez bem, né? E fazer mais daquilo. Pessoas que você ligou, falou, né? Enfim, hoje em dia ninguém liga mais para ninguém, né? Que você conversou por mensagem, enfim.
o que você fez que te fez bem. Bom, espero que vocês tenham conseguido encontrar aí pelo menos umas 3 que sejam atividades, que sejam legais aí para vocês começarem a fazer, ainda que seja um passinho bem pequenininho, mas que seja algum passo, né? Isso já é importante. Eu vou continuar a leitura. Não sabemos com certeza por que as pessoas deprimidas frequentemente se sentem melhor quando estão mais ativas. Apresentamos aqui algumas possíveis razões. Alguns tipos de atividades, como caminhar, aumentam as substâncias químicas associadas ao bem-estar. Quando estamos fazendo nada, com frequência pensamos em coisas negativas, repetidamente. Cadê aquele ditado? Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, não é uma coisa assim? Aí, ó, a prova. A atividade ajuda a nos distanciarmos de pensamentos negativos, porque a gente coloca um foco no pensamento, né? Quando a gente está com o pensamento solto, o nosso cérebro vai criar um problema, porque ele é uma máquina de resolver problemas. Se não tem problema para resolver, ele cria. E assim a gente fica preso ali, criando um monte de problema. É melhor resolver um problema do que ficar criando um problema que não existe. Vamos combinar. Então, vai resolver um problema. Ah, estou aqui pensando um monte de problema. Tá, mas existe? Não existe. Então, vai resolver um problema. Pega um problema para resolver. E, às vezes, é um quebra-cabeça, né? É alguma atividade que você faça, sei lá, uma receita, né? Você tem ali aquela receita. Eu não sei fazer bolo. Aí eu pego um bolo para fazer, sempre está errado, mas eu continuo tentando. Aí eu fico, vai dar certo. Aí o bolo fica solado. Nunca dá certo esse negócio, né? Aí eu compro um, resolve, sabe assim? Eu vou me enganando. Já tentei de caixinha, de tudo vocês podem, mas um gourmet, nada funciona. Mas aí cria uma expectativa, né? Enfim. Ai, meu Deus, confessando meus dotes culinários aqui. Vamos lá. As atividades podem nos dar oportunidade de obter realização. Por exemplo, organizar uma sala ou uma escrivania, fazer alguma coisa prazerosa, conversar com alguém de quem gostamos, ou resolver um problema, começar a trabalhar em algo que precisa ser feito. Pode parecer besteira, gente, mas às vezes você está sem nada para fazer, você resolve arrumar o seu armário, sabe assim? Arrumar a cozinha, os talheres, não sei, jogar coisa fora, bota uma música. Essas pequenas atividades, dependendo do armário da pessoa, né? Elas, quanto mais você vai finalizando, ai, finalizei essa gaveta, né? Que bom, dá uma sensação de realização. Se você se colocar para fazer, você tem um armário muito grande de roupas, falar assim, eu vou arrumar o armário inteiro hoje, não vai funcionar, porque provavelmente você não vai conseguir, porque cansa, né? Mas se você fala, hoje eu vou arrumar 3 gavetas, e você arruma as 3 gavetas, dá uma sensação de bem-estar. Então, você tem que ir dentro da realidade, daquilo que é possível você fazer, para conseguir ter esse efeito. Senão, você vai aumentar a sua frustração e vai aumentar a sua dor. Não adianta, né? Vou limpar a casa inteira, a casa é enorme. Não vai limpar. Vou limpar o banheiro, pronto, melhorou, tá? Cada uma dessas experiências, cada uma dessas experiências, realização, prazer, resolver coisas que queremos evitar, pode ajudar a nos sentirmos um pouco melhor. Fazer atividades que são importantes para nós ou que estão associadas às coisas ou a pessoas que valorizamos ajuda a criar um significado em nossa vida. Em geral, as pessoas se sentem melhor quando a vida tem um significado ou um propósito. Se a sua casa está arrumada, vê aquela amiga bagunceira, dá uma ligada para ela e fala assim, amiga, estou livre. Eu já fiz isso, tá? Eu estou falando, amiga, tem uma amiga que é mega bagunceira. Fala, amiga, estou livre. E aí, tá fazendo o quê? Ela, amiga, estou desesperada, com a minha casa tá uma bagunça. Falo, vou te ajudar a arrumar. Saí daqui da minha casa, fui lá, passei o domingo inteiro arrumando a casa com ela. Foi ótimo, a gente bateu papo, botou uma música e tal, organizou uma zona a casa dela. Ela, acabou com a minha vida de adolescente, virei adulta, a gente brincou, arrumou e tal, uma delícia, né? Então, às vezes não está na sua casa, mas você junta uma coisa com a outra, o social, a casa de uma amiga, tal, troca, conversa, pronto, resolve.
Como um primeiro passo no tratamento da depressão, frequentemente é útil aumentar as atividades, em especial as prazerosas, aquelas que criam uma sensação de realização, as que nos ajudam a resolver em vez de evitar as coisas e aquelas que refletem nossos valores. Quando realizamos tais atividades, geralmente nos sentimos melhor. Olha, eu vou aqui de novo sublinhar. Precisa fazer essa associação prazerosa, que criam sensação de realização e que refletem os nossos valores, tá? Precisa ter esses três juntos, porque não adianta ter refletir o meu valor e eu não conseguir realizar, vou me frustrar, né? Então, a gente tem que se preocupar em fazer essa associação, tá? Quando realizamos tais atividades, geralmente nos sentimos melhor. Para verificar se isso funciona para você, preencha novamente o inventário de depressão da mente vencendo o humor. A folha de exercício 13.1, que a gente preencheu na aula passada, lembra? Né? Então, você vai fazer durante uma semana essa tabelinha proposta de medição, né, das atividades que te dão prazer, do estado de humor. E aí, depois, você vai voltar naquela tabela que a gente fez na semana passada, que é a tabelinha que tem algumas perguntas que você vai dizer um pouco, mais ou menos, demais. E escreva seu score atual, na folha de exercício 13.2. Lembra? Vocês fizeram o score, teve gente que ficou mais alto, outras pessoas ficou mais baixo, né? Mas vocês mediram. Ele pode ser maior, menor ou mesmo de quando você preencheu pela primeira vez. A seguir, use a folha de exercício 13.6 para programar alguns dos tipos de atividades que você identificou na folha de exercício 13.5. É essa folha aqui, ó, lá na frente. 13.6, tá vendo? É porque ele vai dando o número das folhas, né? A gente tem que meio que se guiar para entender o que está falando. Eu vou voltar. Observe que a folha de exercício 13.6 é semelhante a um registro de atividades, mas é chamada de cronograma de atividade, porque você vai anotar atividades planejadas antecipadamente, com a expectativa de que fazer mais coisas irá ajudá-la a se sentir melhor. Então, você vai montar um cronograma. Então, no final de semana eu vou ligar para uma amiga, no outro final de semana, no outro dia eu vou fazer uma meditação. Você vai fazer um cronograma dessas atividades. Planeje várias atividades todos os dias. Experimente no seu ritmo, né? Também não dá para entupir uma pessoa de atividade que ela não está nem conseguindo fazer o primeiro movimento. Experimente misturar atividades diferentes. Se você é uma pessoa que se ocupa muito fazendo principalmente coisas que cumprem algum objetivo, então pode se beneficiar mais acrescentando atividades prazerosas. Em contrapartida, se você é alguém que já faz muitas atividades prazerosas, pode estimular muito mais seu humor acrescentando atividades que realizam algo ou resolvem algo que está evitando. A figura 13.4 mostra as atividades que Paulo registrou em seu cronograma de atividade. Paulo é o homem mais velho, lembra? Que ele tinha o problema de ficar deprimido porque o amigo morreu, né? A mulher tinha ficado doente. E aqui ele está fazendo esse exercício, registrando atividades prazerosas, atividades que atingem seu objetivo, o que posso fazer para começar a resolver as coisas que vem evitando, tipo arrumar um armário, às vezes, né? É uma das coisas que a pessoa evita. Atividades que vão ao encontro dos meus valores. Você só vai preencher isso, tá? Programe atividades que são prazerosas ou que atingem algum objetivo. Planejando e realizando atividades que são prazerosas ou que atingem algum objetivo, você faz mudanças comportamentais que reduzem a sua depressão. Realizar 10 atividades prazerosas em uma semana provavelmente ajudará você mais do que fazer apenas 5. Realizar atividades que são muito prazerosas provavelmente ajudará você mais do que fazer atividades que são pouco prazerosas. Então, em vez de ficar fazendo um monte de atividade que não dá prazer, é melhor trocar por uma que dá muito prazer, entendeu? Que você vai se sentir muito mais realizado e vai te abastecer por mais tempo. Pessoas diferentes gostam de atividades diferentes.
Escolha atividades que sejam adequadas aos seus interesses e valores, mais uma vez. Por exemplo, eu adoro, eu adoro fazer uma trilha, né? Ir para a cachoeira. Aí pode ser que você fale, não gosto, para mim é desconfortável, tem muito mosquito, tal, não é uma coisa que eu gosto. Então não adianta você fazer uma atividade que para algumas pessoas faz bem, para que para você faz mal. Tem que ser uma atividade que esteja dentro da sua zona de interesse. Atividades prazerosas não precisam ser caras ou demoradas. É porque às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, mas estou sem dinheiro. Não necessariamente precisam ter um custo, né? Exemplos de atividades prazerosas incluem conversar com um amigo, ouvir música, jogar um game no computador, fazer... Isso eu acho arriscado, hein? Porque às vezes a pessoa ela é viciada, aí não sai do game nunca mais na vida, né? Aí não acho meio arriscado. Eu não iria sugerir isso para uma pessoa, entendeu? Porque se ela quiser, ela pode ficar deprimida no game. Aí danou-se. Fazer uma caminhada, sair para almoçar, assistir um programa favorito na TV, um evento esportivo, brincar com seu filho, esses eventos do dia a dia que também são prazerosos. Eu sugiro sempre que a pessoa vá para a rua, sabe assim, sai de casa, vai almoçar fora, nem que seja sozinho, mas vai buscar, sei lá, um lugar que seja agradável, que você goste, assim, mas sai, né? Sai de casa. Ó, aqui é um exercício para a gente fazer, tá? A gente não preencheu a folha anterior, vai fingir que preencheu, porque teria que passar uma semana, então a gente faz uma brincadeira de túnel no tempo, passou uma semana aqui, tá? E vocês vão preencher. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 perguntas para vocês fazerem, tá? Atividades que vocês consideram prazerosa. Dessas atividades, vocês podem selecionar atividades que atingem um objetivo, chegando no mesmo lugar. Então, vamos lá. Aí aqui, né, é o cronograma de atividades. Então, o que vocês vão fazer? Ó, consultando o exercício, planejando a atividade. De nada adianta botar só no papel se não colocar em prática, né? Ah, vou começar minha dieta segunda-feira. Ah, vou para academia, nunca vou, né? Então, é como eu falei para uma paciente minha hoje. Ela tem ela sofre com depressão, tem transtorno de ansiedade, TDAH, e sofre de compulsão alimentar. Então, é uma comorbidade, né? E isso acontece. Às vezes, a pessoa ela vem com um pacotinho, né? Com um combo, né? Eu falo, ó, aí eu brinquei com ela, falei, ela gosta de ir para academia pegar peso, né? Falei, você não vai lá e pega peso? Né? Você faz o esforço de pegar peso? Esse mesmo esforço, que seria paralelo a pegar peso, você vai precisar fazer na hora de tomar uma decisão na escolha do seu comportamento. Né? Então, aí ela brincou, ela falou assim, ai, Tati, agora eu estou a fim de terminar a sessão e ir dormir mais 20 minutinhos. Mas eu sei que... Ela está em outro país, era cedo lá. Eu sei que se eu dormir esses 20 minutos, eles vão se tornar 2 horas, 3 horas, daqui a pouco eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa e não vou fazer nada. Era o dia de folga dela. Falei, o que você precisa fazer? Eu quero consertar minha bicicleta, eu quero ir no mercado para poder comprar comida e voltar a fazer comida, que ela se perdeu nas últimas 2 semanas, eu quero arrumar minha casa. Eu falei, tá, então qual a estratégia a gente pode usar? Falei, o que você faz que faz você ter mais vontade de fazer as coisas? Ela falou, tomar banho. Então, acabou aqui, vai tomar banho. Vai tomar banho, minha filha. Assim, vai tomar banho. Falei, vai tomar um banho, porque o banho ele traz essa sensação de estou me arrumando para fazer alguma coisa, né? Apesar de algumas pessoas tomarem banho para dormir, mas assim, tomar banho de manhã dá aquela energia, né? Falei, então vai tomar um banho, tá calor lá onde ela tá. Falei, vai tomar um banho. Então tá bom, então a gente fez esse combinado. Ela estava de pijama, isso é uma coisa, né? Você fazer terapia online, às vezes você se depara com os pijamas, assim.
Só homem sem camisa que eu falo, vai botar a camisa, né? Porque aí já é demais. Falei, pode botar o pijama, mas bota uma roupa, pelo amor de Deus. Falei, você chegaria no meu consultório sem camisa? Aí os homens fazem assim, ai meu Deus, desculpa, fecha a câmera, faz todo sem graça. Porque a pessoa está em casa, né? Ela acha que pode, né? Tô de cueca, tá tudo bem. Não, não é assim. Tem que dar uma coordenada. Então, ela estava de pijama, ela eu falei, ó, vai tomar um banho, depois cria uma sequência, você vai fazer o quê primeiro? Ah, eu vou arrumar a casa primeiro. Tá, mas será que se você não arrumar a casa, uma hora você vai ficar cansado, você vai querer sentar no sofá, e aí depois você não vai conseguir levantar para levar a bicicleta e fazer as outras coisas? É verdade, tá? Então, arrumar a casa não pode ser o primeiro. Tem que criar uma estratégia, entendeu? Então, o que pode ser primeiro? Será que depois que você for no mercado, você vai com a bicicleta até o mercado, depois vai deixar a bicicleta para consertar, cheia de compras? Não. Então, cria uma estratégia no seu dia. Eu vou levar a bicicleta, depois eu vou para o mercado, depois eu vou fazer a comida, depois eu vou arrumar a casa. Beleza. Né? Criou uma estratégia boa. Então, essa tabelinha ela está muito forçada aqui de hora em hora, mas é mais ou menos para vocês criarem uma boa estratégia das suas atividades e aqui fazer a avaliação, né? Colocar o humor que você está avaliando, poderia ser a ansiedade, nesse caso é a depressão, e vai escrever atividade e avaliação do humor. Tá? Depois que você realizou as atividades da folha de exercícios, cronogramas de atividades, que é essa aqui em cima, ao longo de uma semana, preencha novamente o inventário de depressão. De novo, aquele inventário, né, que a gente fez na semana passada. E anote seus scores na folha de exercícios. Mediante a comparação de seus scores antes e depois da semana de atividades, você pode verificar se a programação de atividades faz diferença em como se sente. Mesmo pequenas alterações em seus scores demonstram que discretas mudanças no comportamento produzem melhora em seu estado de humor. Isso é verdade. Às vezes a gente faz uma coisinha diferente, melhora um pouquinho, mas já mudou. E toda mudança para o bem, ela precisa ser registrada. Dependendo do nível de depressão, pode ser necessário fazer o cronograma de atividades durante várias semanas, antes que você consiga identificar uma melhora perceptível do humor em seu score de depressão. Porque não é uma mágica, né, gente? Então, a cada vez que você se propõe a fazer um pouco daquilo, você vai melhorando cada vez mais. Mas não é de uma hora para outra, né? A gente não criou a depressão de uma hora para outra, então a melhora também, naturalmente, não vai ser de uma hora para outra. Ó, as perguntas e respostas a seguir podem ajudar caso o seu humor não melhore quando você acrescentar atividade à sua semana. E se eu não quiser fazer as atividades que programei? Essa é que mais acontece, né? Se você não quiser fazer uma atividade, veja se consegue realizá-la pelo menos parcialmente. Por exemplo, mesmo que por alguns minutos. Exercício. Cara, não quero ir até a academia fazer um exercício. Faz um alongamento em casa, que seja, entendeu? Ah, eu não quero, tipo, arrumar todo o meu armário. Arruma uma gaveta. Eu não quero fazer comida para a semana inteira. Faz para um dia. Assim, tenta fazer pelo menos um pouco daquilo, mas não deixa de fazer, não abandona. Frequentemente, não nos sentimos motivados para fazer coisas até que, de fato, comecemos a fazê-las. É a minha história com a academia. Ó, agora eu já estou aqui, meu pensamento já veio. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou, porque eu já fui 3 dias, 4 dias, posso pular hoje. Eu estou sempre me convencendo a não ir. Mas quando eu boto a roupa, eu chego lá e eu falo, ai, que bom que eu vim. Toda vez, é todo dia a mesma coisa. Impressionante. Eu nunca saio de casa falando, ai, que bom, vou para a academia. Nunca, nunca. Mas eu tenho um benefício muito grande, que eu tenho 5 hérnias de disco. E depois que eu comecei a fazer atividade assim, regularmente, e tem pouco tempo isso, não tem muito tempo não, eu sempre ia, não ia, ia, não ia. Por isso que eu estou falando tanto de academia, porque eu não era boa nisso. Depois que eu comecei a fazer, minhas dores nas costas melhoraram assim, eu nem lembro que eu tenho hérnia de disco. É impressionante, eu melhorei muito as minhas dores, muito mesmo. E aí eu vou com esse objetivo, falo, poxa, mas se eu for, eu sei que eu melhoro da dor, que eu fico bem e tal. Aí eu fico me convencendo, né? Nem que eu faça 20 minutos, mas pelo menos eu vou. Parcialmente, mas eu vou.
Você pode se surpreender ao constatar que a motivação vem depois de fazer alguma coisa, em vez de vir antes. Preste atenção nisso, em especial quando estamos deprimidos. A motivação vem depois, em vez de vir antes, tá? É... Vamos fazer um paralelo muito peculiar aqui para mulheres, tá? Porque às vezes o homem não sente da mesma maneira. Às vezes você não está com vontade de transar com o seu parceiro. E aí você começa a transar e aí você tem vontade no meio do caminho, na é verdade. Né? O desejo ele não vem antes. Né? Eu escuto um relato muito das mulheres falando isso. Muitas vezes eu não quero transar com meu marido, com o namorado, seja lá quem for, não estou afim e tal. Mas depois que o estímulo começa a acontecer, aí sim eu começo a ter vontade. Isso acontece, tá? Se você pulou uma ou mais atividades em sua programação, procure não ficar desanimado, nem seja crítico consigo mesmo. Apenas recomece do ponto onde está e faça a atividade seguinte em sua programação. Então, se eu pulei terça e quarta, eu começo ali na quinta. E eu estou na quinta-feira, eu começo a partir da quinta. Não vou ficar tentando voltar na tabela, tá? Se quiser, você pode reprogramar as atividades que deixou de fazer para outro momento durante a semana. O objetivo do cronograma de atividades é aumentar o número e os tipos de atividades que você realiza, em vez de completar perfeitamente cada atividade planejada. Se fizer o cronograma de atividades por várias semanas, você poderá achar mais fácil realizar mais atividades ao fim das semanas. Outra pergunta. E se eu não gostar das atividades tanto quanto eu gostava antes? Se você decidir experimentar a programação de atividades como um primeiro passo na redução da depressão, não espere achar as atividades tão prazerosas ou satisfatórias quanto achava antes de ficar deprimido. Paulo, por exemplo, gostava muito de golfe antes de ficar deprimido. No entanto, descobriu que jogar golfe não era mais satisfatório quando estava deprimido. Se comparasse seu prazer no golfe quando estava deprimido com sua satisfação anterior com essa atividade, Paulo poderia concluir: isto não é bom. Não estou me divertindo como costumava me divertir antes. Então, tem coisas que você fazia que não necessariamente vão ser boas para você hoje. Né? Pode ser que era boa antes, mas hoje não é mais. Né? Então, não necessariamente algo que funcionava vai funcionar hoje também. Em consequência desses pensamentos, ele poderia, na verdade, sentir-se ainda mais deprimido depois de jogar golfe. Entretanto, se comparasse sua satisfação no golfe com ficar sentado em casa fazendo nada, ele pensaria: foi bom eu ter vindo jogar golfe, como academia, foi bom eu ter ido para academia. Pelo menos me diverti um pouco. Foi melhor do que ficar sentado em casa me sentindo triste, entenderam? Então, assim, ainda que você fale, eu não estou me divertindo tanto, porque a gente tem uma expectativa daquilo salvar a nossa vida. Ainda assim, é melhor do que você ficar em casa deprimido e triste, né? É melhor você fazer uma atividade que seja boa, mas não maravilhosa, do que ficar em casa se sentindo mal, tá? E se eu não gostar das atividades? Observe o que está passando por sua mente enquanto realiza as atividades. Se estiver fazendo algo que achava que seria agradável, como caminhar pelo parque, e ainda assim estiver pensando em coisas negativas a cada passo que dá, você não irá desfrutar dessa atividade. Quando você se descobrir ruminando coisas negativas enquanto faz a atividade, procure focar a atividade em si e buscar algo em relação ao qual se sente bem. Prazer, realização, superar a esquiva, agir de acordo com seus valores. O que ele está dizendo? Que é comum que o nosso pensamento vá para esse humor mais depressivo. Né? Então, enquanto você está caminhando, às vezes você está produzindo pensamentos muito ruins. E quando você se der conta disso, você precisa focar numa coisa boa. Tenta olhar ao seu redor e fala, poxa, hoje o dia está agradável, oh, que legal aquela pessoa passando por ali com um sorriso no rosto. Sei lá, né? Assim, tenta sair desse pensamento ruminador, né? Que a gente fica ali, né? Esse pensamento ruminante me dá sempre a sensação de um bichinho assim, sabe assim? Né? Esse pensamento ruim. Tenta sair desse pensamento focando em alguma coisa que seja boa.
Não fique desanimado se continuar voltando os pensamentos negativos, porque isso é comum na depressão. Enquanto você está com uma química do corpo mais alterada, né, com um humor mais depressivo, é comum vir pensamentos negativos. A gente tem que aprender a barrar eles. Você, em alguns momentos, pode ter de recuar um pouco para procurar as partes boas da atividade. Ter a consciência de que está à deriva em seu pensamento negativo é muito bom, porque dá a você a opção de tentar fazer algo diferente. Então, ter a consciência, nossa, me percebi nesse momento à deriva no pensamento negativo. Isso é bom, porque eu estou tendo a oportunidade de corrigir. Algumas pessoas, especialmente aquelas que estão deprimidas há muito tempo, têm dificuldade de experimentar estados de humor positivos. Se esse for o seu caso, procure captar cada experiência positiva, por menor que seja. Uma estratégia útil para muitas pessoas que querem vivenciar mais prazer é praticar a captação do prazer. Isso envolve não só realizar atividades, mas procurar ativamente o prazer enquanto as desenvolve. Com frequência, é de grande ajuda iniciar observando suas experiências sensoriais, visão, olfato, tato, audição e paladar. A técnica do mindfulness, eu acho que eu já falei para vocês sobre ela, né? Ela é muito boa, porque ela fala exatamente sobre isso, que quando você está com o pensamento muito perdido, começa a focar nessas sensações, né? O cheiro do ambiente, escuta o que está no ambiente, percebe a sua respiração, né? Começa a ir para o sensorial para tirar o foco do pensamento. Preste atenção a todos os 5 sentidos ao longo do seu dia. Observe as texturas, os sons, os odores e as imagens que você achar pelo menos um pouco prazeroso. Eu tenho aqui, eu moro aqui na Barra, né? E aqui na rua que eu moro, ela tem umas árvores bonitinhas, né? E aí, vira e mexe, eu olho para o horizonte, para a montanha, para essas árvores, naturalmente me acalma. Você fala, nossa, que legal, né? E aí eu estou atendendo um paciente, eu estou pensando, tal, eu viro, bato o olho rapidinho ali, já dá uma visão boa, bonita, né? Eu paro um pouquinho no intervalo entre um e outro, eu paro, dou uma olhadinha, descanso o olhar e volto. Isso é saudável, é bom fazer. Quando sair, pare, inspire profundamente na busca de algum aroma que possa ser agradável. Você não pode fazer isso dentro do ônibus, dentro do metrô. Vai respirar, vai encontrar um odor. Aí não vale a pena. Vai fazer isso num lugar bom. Tá? Você vai, aí já é. Sinta o ar sobre sua pele. A temperatura é quente ou fria. Escute os sons que são interessantes ou agradáveis, como o canto dos pássaros ou até mesmo os de um motor em funcionamento. Olhe para as cores à sua volta, observe as pessoas que parecem agradáveis e bem-humoradas. É útil conseguir vivenciar, mesmo que por um pequeno instante, uma reação positiva de algo. Essa é a nossa busca, tá? Reação positiva, é isso. Né? Tudo isso que ele está dizendo aqui é para que você busque reações positivas de algo. Né? Busque olhar para alguma coisa e, nossa, que legal. Porque cada vez que você tem uma reação positiva, você muda a química do seu corpo. Entende? Cada vez que vem algo bom, a química muda. Isso é neurociência. Cada vez que você olha para algo ruim, a química muda para o ruim. Né? Se eu recebo um estímulo aversivo que me dê raiva, minha química toda vai mudar para um componente de raiva para eu poder reagir. Se é uma piada, minha química toda vai mudar para eu conseguir ter aquela alegria naquele momento. Né? Então, dependendo do estímulo que eu tenho, a química muda. Esses pequenos instantes podem ser capturados ao longo do dia. Aqui a gente já está no finalzinho, tá? Ó, chegamos ao resumo do capítulo 13, então vou ler esse último parágrafo. Com o tempo, ficará mais fácil experimentar estados de humor positivos, com maior regularidade e por períodos mais longos. Entre no espírito de saborear pequenas partes das suas experiências. Depois que fizer isso, você poderá aumentar seu prazer nas atividades, procurando seus aspectos positivos. Por exemplo, você pode gostar de ouvir um pedaço de uma conversa engraçada, por acaso, ou ter uma interação amistosa com um vendedor.
quando deliberadamente fazemos a escolha de procurar aspectos positivos em nosso dia, estamos abrindo uma janela que permite que as experiências positivas entrem. Isso fica a dica aí para quem gosta de ver jornal, hein? Às vezes você está deprimido e você assiste só notícia ruim. O seu humor vai deprimir mais ainda. É melhor botar um besterol de comédia do que ficar assistindo notícia ruim, tá? Isso acaba com o humor da pessoa. Você vai concordando, né? Você vai concordando. Ai, caramba, tá tudo horrível mesmo. Não tem saída. Aí aquilo ali vai te massacrando. Pô, pior coisa que tem. Eu acho que o jornal é depressivo. Assim, ele deprime. Né? Ele não é antidepressivo, ele é depressivo. Aí eu estou falando daquelas notícias, né, trágicas, né, e tudo mais. Quando deliberadamente fazendo... Tá. Ao mesmo tempo, quando estamos ativamente olhando para os aspectos positivos, nossa mente está menos focada nos aspectos negativos. Aqui embaixo ele está falando da importância de executar, enfim, os exercícios que a gente fez, e eu sugiro que vocês façam. O resumo. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a ansiedade. Esse eu já até li e já marquei. Tá bom, pessoal? Então, olha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse capítulo 13. Lembrando que é uma indicação, é uma sugestão, mas que não é uma solução, né? Porque existem muitos aspectos da depressão que a gente sempre tem que estar de olho, trabalhar. Não é simples assim, não são 10 folhas que vão resolver o nosso problema. Mas a ideia desse livro é fazer esses exercícios com o apoio de um psicólogo cognitivo. Aqui a gente está fazendo meio solto, mas se vocês quiserem, de fato, fazer essa programação, que vocês façam ela bonitinha, né? Toda estruturadinha, porque realmente ela ajuda, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!